gente já vai começar o nosso bate-papo aqui sobre alimentação. Fala para mim se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Ah, temos Patrícia online. Bem-vinda, Patrícia. Tudo bem? Obrigada, Afonso. Tudo bem? Tudo Que certo. Eu quero bom. agradecer muito o seu convite. Muito Bom, eu obrigada que por estar agradeço. aqui nesse bate-papo. Eu que te agradeço. Patrícia, a gente estava já com mais de 40 pessoas, aí eu saí para ir lá explicar para você como é que acessa. Expliquei para as pessoas, ó, a primeira live da Patrícia aqui com a gente, mas Pois agora o é, pessoal já está entrando de novo. Então, o pessoal já falou tá que o áudio tranquilo. está perfeito, e eu vou pedir para que você faça uma apresentação sua para as pessoas, explicando um pouquinho da sua vida e como que você chegou no Ayurveda. Pois é, como eu cheguei no Ayurveda, eu fiz graduação em Ciências Biológicas, né, lá na UFRJ, e aí continuei meu caminho na UFRJ, fiz mestrado, fiz doutorado, uma parte do doutorado eu fiz na Alemanha, tudo em genética, e aí voltei para o Brasil, defendi, né, e fiquei 5 anos como professora da UERJ, eu sou professora, e nesse caminho eu pensei, puxa, eu quero mais, né? E aí comecei a procurar esse quero mais. E aí quando a gente se abre, né, para buscar, sempre vem alguém ou alguma coisa que nos inspire e nos dá a dica, né? Aí uma médica amiga minha falou: "Nossa, você tem todo jeito de Ayurveda". Aí eu falei: "Que negócio é esse de Ayurveda, né?" E entre essa pergunta, né, que negócio é esse de Ayurveda, até os dias de hoje estou eu aqui, já fui para a Índia, né, já estudei lá, então estou mergulhando realmente nesse mar infinito que é o conhecimento do Ayurveda, né? A gente que estuda, fizemos o curso juntos em 2018 e a gente sabe que é um infinito. Acho que a vida inteira a gente vai continuar aprendendo com a Ayurveda. Exatamente. Para o pessoal, né, que está entrando agora, a Patrícia, ela é terapeuta ayurvédica também. Nós nos formamos juntos na Associação Brasileira de Ayurveda, mas a Patrícia, ela foi para a Índia, ela fez o curso lá também, e eu não tive a oportunidade de ir ainda. Então, hoje ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, óbvio, mas principalmente com relação à alimentação, que é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm quando procuram a gente num consultório, né? Está aparecendo aqui algumas pessoas já comentando, Patrícia, que nunca nem ouviram falar, que não entendem nada sobre isso, mas que têm interesse, né? Tanto que elas estão aqui. Então, vou passar a palavra para você, para que você possa explicar para o pessoal o que é o Ayurveda, como que ele vê a alimentação, e lembrando para todos os seguidores também que até no final, a Patrícia ela vai sugerir livros legais para a gente, ela vai tirar dúvidas sobre alimentação ayurvédica, será que é vegana? Será que é vegetariana? Será que existe algum alimento que é proibido no Ayurveda? Foram perguntas que eu recebi. E também o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida a partir de hoje com relação à nossa alimentação. Quais são as orientações que o Ayurveda nos passa? Então, a palavra é sua, Patrícia. Já estou vendo que tem gente que está falando assim, ó, eu fiz um teste na internet e deu que eu sou vata. Patrícia vai Opa! explicar sobre isso, Opa, vou viu? explicar. Isso mesmo, né? Então vamos lá. Eu vou procurar fazer uma apresentação para quem realmente não sabia nem que existia Ayurveda, né? Então eu vou fazer essa apresentação o mais didático possível. E como toda boa professora, eu já preparei o meu plano de aula, né? Logicamente. Então eu vou começar com um trecho de um dos livros que é fundamento, que é básico do Ayurveda. Ele é um compêndio chamado Ashtanga Hridaya, e esse compêndio ele é o fundamento mesmo. Até os estudantes de medicina na Índia, né, porque lá tem uma faculdade de medicina de Ayurveda, eles começam pelo Ashtanga Hridaya, né? E o que o Ashtanga Hridaya vai nos dizer? Aquele que se satisfaz diariamente com alimentos saudáveis e com atividades que discriminam o bom e o ruim em tudo, e age sabiamente, que não é apegado demasiadamente aos objetos dos sentidos, que desenvolve o ato da caridade, que considera todos como iguais,
agindo com gentileza, com sinceridade, com perdão e mantendo a companhia de pessoas boas, torna-se livre de todas as doenças. Eu acho que esse é um trecho que reflete bem o objetivo do Ayurveda, né? A gente quer se livrar de todas as doenças, a gente quer ficar saudável para correr atrás dos nossos objetivos, porque sem essa saúde a gente não consegue. E ele diz que tem que ter um conjunto de características para você conseguir isso. E quando a gente estuda os compêndios do Ayurveda, a gente aprende que a ordem em que as coisas são numeradas, essa ordem importa, né? Então ele coloca direto aqui, em primeiro lugar, a alimentação, aquele que satisfaz-se diariamente com alimentos saudáveis. Não que essa ordem exclua os outros elementos que vêm depois. Jamais vai fazer isso. Mas ele coloca numa ordem de importância, né? E aí, para a gente ter uma ideia de como a alimentação é importante, né? Essa alimentação atualmente, aí eu trago um pouco da genética aqui, o estilo de alimentação, o alimento que a gente seleciona, ele pode trazer saúde ou doença, e ele está, na verdade, em muitos casos, não todos, mas acima de uma constituição genética. Então, às vezes, a gente nasce com uma predisposição genética, alguma coisa, mas dependendo do nosso estilo de vida, a gente vai conseguir sair pela tangente, digamos assim, né? A gente vai conseguir sobrepujar essa herança que a gente traz. Um exemplo muito legal que eu li recentemente, né, é o exemplo das abelhas. Para a gente entender que a alimentação, ela está além da genética, né? Numa colmeia, todas as abelhas que existem, elas vieram de uma única abelha rainha. Essa abelha rainha acasalou uma única vez e todos os ovos, quem tem responsabilidade de colocar é a abelha rainha, ela é a única fêmea reprodutiva, né, na colmeia. E quando ela está para morrer, o que as abelhas operárias fazem? Né? Elas usam um alimento especial que a gente deu o nome de geleia real e elas escolhem um filhote, né, uma pupa de abelha para receber esse alimento, e essa abelha que recebeu esse alimento, então ela vai se tornar uma nova abelha rainha reprodutivamente ativa, porque as outras são estéreis. Então são todas ali irmãs, filhas da mesma mãe, e a diferença foi, né? A genética ali é a mesma, a diferença foi a alimentação, né? Então esse é o impacto, esse é o tamanho do impacto da alimentação na nossa vida. Isso é claro, foi visto em seres humanos também, em estudos com gêmeos, né, para a gente ter aí uma igualdade genética. Então, gêmeos que viveram modos de vida muito diferentes também tiveram prejuízo ou qualidade na saúde em função da alimentação. Claro, existem outros fatores, né? Mas a ciência agora tem trazido isso. Vamos mudar, em primeiro lugar, a alimentação. E aí a gente muda os outros fatores também, é claro, né? Mas, então, para início de conversa, a gente tem essa importância, né, do que é. É muito curioso, Patrícia, porque quando eu estudava yoga com um monge indiano, né, que eu fiz o meu curso, ele sempre falava assim, porque todas as doenças começam no nosso intestino, todas as doenças começam na nossa barriga. Na minha cabeça, assim, eu já tinha feito uma faculdade, né, na área da saúde, que eu fiz terapia ocupacional, depois eu fiz a pós-neurologia, mas na minha cabeça ocidental, eu pensava assim, eu acho que não é bem isso não. E aí depois, quando eu fui estudando a Ayurveda, eu falei, faz todo sentido isso, né? E aí a gente tende, no século XXI, né, a querer que tudo tenha comprovação científica. Né? Mas isso foi pesquisado? Não, realmente, muita coisa que está escrito nos Samhitas, nesses compêndios, agora está começando a ser comprovado. Né? E muita coisa ainda falta a ser comprovado. Né? Mas Mas não quer comprovado todo dizer... tempo, né?
Isso, não quer dizer que o que esteja no Samhita esteja errado. Por quê? Porque a Ayurveda é uma ciência médica. É uma ciência, né? Vou repetir aqui várias vezes. A Ayurveda é ciência, é fruto de uma revolução científica. Essa revolução científica ela só não aconteceu na Europa, né? Ela foi acontecer no continente indiano, mas é uma revolução. E é importante falar que na Índia os hospitais atendem com a Ayurveda, as pessoas se tratam com a Atende, Ayurveda, né? E a gente vê exatamente. que o pessoal idoso, geralmente a gente vê, eu, por exemplo, na Índia, eu nunca vi uma pessoa obesa, por exemplo, e via os idosos agachados, sentadinhos, assim, eles têm muita saúde, até Verdade. porque eles não têm o mesmo saneamento que o nosso, mas, no entanto, eles têm muita saúde e vivem muitos anos, né? Sim, com certeza, é verdade. Eu tive a oportunidade, durante o curso de aprofundamento, de fazer uma consulta, um tratamento no Ayurveda, né? Os médicos lá estudam muito. É uma faculdade de medicina, né? São Uhum. 6 anos de graduação em medicina ayurvédica. É muita coisa, é muito puxado mesmo, né? E aí a gente chega assim numa outra pergunta, né? Quais são as metas, quais são os objetivos da alimentação dentro da visão do Ayurveda, né? Então, a primeira coisa é a nutrição. Mas essa nutrição, ela é do corpo e ela é da mente, tá? Não tem uma separação. A coisa, a gente vai ver que a coisa vai numa reação em cadeia, digamos assim, né? E se a gente parar para pensar que desde o início da nossa vida, quando a gente era uma única célulazinha, ainda lá no útero da nossa mãe, a gente conseguiu se desenvolver por meio da alimentação, né? Em princípio foi via placentária, depois por nossa conta, mas é a alimentação mantendo o nosso corpo. E aí a gente vai ver que o Ayurveda chega para a gente e diz, ele vai manter a nossa mente também, né? Isso é muito importante. Então, além disso, a alimentação no Ayurveda, ela vai equilibrar os doshas, né? Então, se você já tem os seus doshas equilibrados, você vai manter isso com a alimentação, beleza. E se você tá com doshas aí desequilibrados, né, gerando doença, você vai uma das estratégias de tratamento, não é a única, né? Você vai começar a consertar isso com a alimentação, né? Eu, É, eu posso te fala. pedir para explicar um pouquinho para o pessoal, de forma bem resumida mesmo, o que que é dosha? Exatamente. Então, vamos lá. O que que é dosha? Bom, o Ayurveda, ele entende o ser humano como parte integrante da natureza de todo o universo. E tudo que nós conhecemos, tudo que é formado, todo o universo, ele é formado por 5 elementos, tá? Eu vou evitar um pouco usar muitos nomes em sânscrito, mas alguns eu vou falar, né? Então, quais são esses 5 elementos? A gente tem a caixa, que nós podemos traduzir por éter, mas é muito difícil traduzir os termos em sânscrito com uma única palavra em português, tá? A gente entende éter por espaço. Para que as coisas existam, primeiro precisa existir o espaço, para que tudo mais seja construído. Isso é a caixa, isso é éter. A gente tem vaio, que é o vento, aquilo que tem movimento, que a gente pode entender assim também. A gente tem Agni, que é aquilo que produz calor, que muitos traduzem por fogo, né? Aquilo que produz calor, produz luz, né? Temos Jala, que é a água. Então, são todas as substâncias líquidas, tudo que tem liquidez. A gente tem Prithvi, que é a terra, né? Tudo que é mais denso, tudo que é mais pesado, entra no elemento terra. E por que eu estou falando isso? Porque os 5 elementos, eles existem em tudo no universo. Porém, quando a gente fala em seres vivos, esses 5 elementos se combinam 2 a 2 para formar os doshas. Então, dosha é uma característica exclusiva de seres vivos. Então, como é que a gente tem essa combinação? A gente tem essa combinação. A caixa vaio formando vata. A gente tem Agni e Jala formando pita.
Então, Agni e Jala é o fogo e a água, né? Formando Pitta. E a gente tem Jala com Prithvi, que é a água e a terra, formando Kapha, né? E tudo no Ayurveda gira em torno da fisiologia dos doshas dentro do nosso corpo. Os doshas têm locais específicos dentro do nosso corpo, eles têm funções específicas. Então, muito rapidamente, Vata, o que Vata faria no nosso corpo? Ora, se Vata é formado de espaço e vento, né, é justamente Vata que dá o espaço para o nosso corpo existir, e é justamente Vata o dosha que dá movimento. Então, quando a gente fala de movimento, a gente está falando de fluxo de sangue, a gente está falando de impulso nervoso, a gente está falando de tudo isso. E Pitta? Pitta é o único que carrega o princípio aquecedor, né, que é a Agni. Então, tudo relacionado a calor, a gente está falando de Pitta. E Kapha, ele carrega água e terra, ele é um elemento muito denso, então ele dá a estrutura mais pesada do nosso corpo, a musculatura, os ossos, né? E por aí vai. Então, eles podem estar em equilíbrio e esses doshas podem estar desequilibrados em função de uma série de fatores. E diga-se de passagem, né, Afonso? A nossa sociedade atualmente ela é muito insalubre, né? Então, a gente está sempre tendo que buscar um equilíbrio, e esse equilíbrio é diário. A busca, né, por esse equilíbrio, ela é uma luta diária, porque cada dia a gente enfrenta coisas diferentes, né? Então, a gente tem os doshas aí que precisam ser equilibrados eventualmente, e eles serão equilibrados com essa alimentação. Aí vem a história do teste do dosha, né? Que eu Isso, já eu estou estou querendo anotando chegar. perguntas, e aí já apareceu assim, fiz um teste na internet, meu dosha foi Vata, e outras perguntas foi, como saber o meu dosha? E outra pessoa também quer saber o meu dosha. O pessoal já está escrevendo, eu estou anotando as perguntas de todo mundo aqui. Isso, pois é. Então, vamos a essa pergunta que eu acho que essa é uma das primeiras que o pessoal faz quando entra em contato com a Ayurveda. Então, primeiro, são 3 doshas, mas cada um desses 3 doshas tem 5 subdoshas. Então, a gente está falando de 15 elementos. E são 3 doshas físicos, né, que controlam a fisiologia do corpo. Mas a gente tem 2 doshas mentais, que são rajas e tamas, né? Rajas é aquele princípio da raiva, né, daquela explosão, e tamas é o princípio da inércia, do embotamento, da preguiça. E a gente tem, quando a gente fala em dosha mental, a gente tem o equilíbrio deles, que é sattva. Sattva é o estado de equilíbrio mental. Então, não é tão simples assim. A gente está lidando com uma ciência que tem 5.000 anos. Né? Assim como eu disse há pouquinho tempo atrás, olha, não dá para traduzir a caixa ovário, não dá para traduzir a caixa como heteroespaço, ovário como vento, ou como... Não dá, não cabe em uma palavra, né? Então, aí as pessoas pegam, né, na internet, isso tem em vários lugares. Sabe que é que nem você querer fazer um mapa astral pela internet. Não vai dar Sim. certo, não é? Não vai dar certo. Porque as pessoas respondem ao teste do dosha e elas não sabem se elas estão respondendo a uma pergunta em função do que ela está vendo de agravamento no corpo dela, ou se é o dosha mesmo original. A gente tem um dosha original que chama Prakriti, e a gente tem um dosha alterado que chama Vikriti. E aí as pessoas não sabem nada disso. E quando eu começo a falar, olha, não é por aí? Nossa, mas são 5 doshas, mas eu achei que eram 3. Nossa, mas são 5 subdoshas, eu não sabia. Então, gente, não é tão simples assim. E a gente precisa de um terapeuta, realmente, né, Afonso? A gente estuda muito, a gente mergulha nesses livros, porque a gente precisa conversar com o paciente. A gente tem que identificar, né, o que é o agravamento,
né? O agravamento tem sinais e cada sinal de agravamento ele está associado a um dosha e ele vai estar associado especificamente a um subdosha, né? E então a gente tem que ir com calma conversando com esse paciente, porque na verdade muitas vezes o que o terapeuta tem que fazer é perceber nas entrelinhas o que esse paciente está dizendo. Então a Ver com gente a tem que queixa que esse paciente traz para a gente, né? O que que ele está sentindo, o que que ele procurou a Ayurveda, né? Pois é, exatamente. E aí a gente tem que ter muita sensibilidade também, né, na hora de conversar com esse paciente, de fazer a anamnese dele, né? Então não é tão simples assim, não façam teste do dosha, sabe por quê? A gente pode ser que seja o caso de você ter mais de um dosha alterado. E aí você vai fazer o quê, né? Você vai entrar com uma alimentação como? Com dois doshas alterados, né? Então, Uhum. não se aventurem sozinhos, porque vocês podem piorar a situação, tá? Sim. É, e aí, quando a gente fala em alimentação, a gente está falando que ela vai equilibrar os doshas e tem alguns parâmetros aí. Aí todo mundo fala, quem já conhece um pouquinho de Ayurveda fala, porque são os sabores. Os sabores equilibram os doshas. Certo, os sabores que a gente chama rasa, eles equilibram os doshas. O Ayurveda reconhece 6 sabores: o doce, o ácido, o salgado, que vão equilibrar vata, eles vão acalmar vata, e tem também amargo, picante, adstringente, que vão acalmar kapha. E aí a gente tem o doce, o amargo e o adstringente acalmando pita. Beleza, aí a pessoa faz o teste do dosha, pega vê que a vata, sei lá, né? Vamos supor, viu que o vata está agravado, mas não sabe nem se está agravado, pode ser que esteja em equilíbrio, não sei, né? E aí começa a usar o sabor doce, mas aí quando a gente pensa em sabor doce, a gente pensa num tiramisu. E não é por aí, né? Não vai dar certo isso. Sabor adocicado, ele está presente, por exemplo, no arroz, ele está presente numa batata doce, né? Ele está presente em muitas coisas que o Ayurveda vai descrever como sabor adocicado, né? Mas só que Uhum. não fica só no sabor. E aí, quem não conhece a Ayurveda também não sabe, né? Que a gente tem que analisar o virya do alimento, que é a potência, né? A gente tem que ver vipaka desse alimento, que é o efeito pós-digestivo. E a gente tem que ver um prabhava, que são efeitos inesperados. Exemplo de prabhava, né? De um efeito inesperado, digamos assim. Pimenta. Pimenta, ela não pode ser usada por vata, porque ela também tem na constituição dela os 5 elementos e 2 desses 5 elementos são mais predominantes e pimenta não é legal, vai agravar vata. Só que a pimenta do reino, ela tem um prabhava, que é um efeito inesperado, e ela pode ser usada de forma comedida, logicamente, ela pode ser usada por vata também, né? Então a gente tem uma série de nuances para a gente poder analisar. E é muito legal também, Patrícia, que o pessoal pode aprender que muitos medicamentos eles podem ser medicados também com temperos, com sabores. Por isso que a Ayurveda usa muito esses temperos, né? Isso é muito Muito. considerado o sabor do alimento, mas não é só na hora que você põe na boca, porque esse alimento ele se transforma depois também. E aí complica o negócio, né? Exatamente. E, na verdade, o que a gente está falando para alimento, a gente pode falar para medicamento, né? Então, os Uhum. fitoterápicos, as ervas, elas têm o mesmo raciocínio, né? Elas vão ter aí um sabor, elas vão ter uma potência e elas vão pacificar ou agravar aquele doce em questão, né? E aí a gente Uhum. teve uma aula na Índia que foi uma aula de campo, fomos todo mundo, a gente estava numa reserva florestal, né, lá no AVP, no sul da Índia. E fomos com o professor passeando pela reserva florestal e ele falando, olha, esse vegetal é para isso, esse é para isso, esse agrava pita, esse pacifica vata, em função das características morfológicas do vegetal. Ele via se esse vegetal tinha muito vata, tinha muito pita, tinha muito kapha. Nossa, é muito bonito isso, né? Muito bonito. Muito. Assim, a A Ayurveda é Ayurveda um é negócio muito legal.
Eu acho que É, uma coisa que dá para as pessoas entenderem, eu não sei se você vai entrar nisso mais para frente, mas essa questão do semelhante aumenta semelhante e oposto diminui semelhante, que aí as pessoas já vão tendo exatamente. uma ideia, né, de que se você come algo, se você está com algo, né, que é quente, se você come algo quente, vai aumentar o seu calor interno. E ao contrário, né? E daí a gente vai, por exemplo, você está igual, eu moro aqui em Búzios, está muito calor, estou numa praia. Geralmente, o que que a gente procura? A gente procura uma água de coco, né? Que tem uma potência Isso. mais refrescante e tal. A gente acaba que usa bastante coisa do Ayurveda no dia a dia e que a gente não sabe que É é muito exatamente o que instintivo, o Ayurveda né? fala, né? É exatamente isso. O Ayurveda ele vai trabalhar com o equilíbrio através dos opostos, né? E o Ashtanga Hridaya coloca isso muito claramente para a gente. Então, por exemplo, se a gente pensar na pipoca, né? A pipoca é super leve, a pipoca é cheia de vento, cheia de espaço. Não combina muito bem com vata, né? É, é um alimento que vai assim de encontro com o que vata já é, então vai aumentar aquilo, e aí a gente chega no agravamento. São exemplos simples, né? Para a gente entender como funciona isso. Mas, porém, contudo, uma batata doce, né? Que já tem um sabor adocicado, e esse sabor adocicado, ele é justamente formado de Prithvi e Jala, terra e água, ele vai muito bem para equilibrar a vata, né? Então, o nosso raciocínio dentro da alimentação no Ayurveda é justamente esse, né? Bom, É, eu eu fico vou. vendo, né, a respeito da sabedoria dos povos antigos, né? Outro dia eu estava pensando isso, porque, por exemplo, na Bahia vende aquele bolinho de acarajé, né? E é o quê? Quente. E lá tá o quê? Muito calor. Então, o que que eles fizeram? Eles colocam o coentro, que já é mais refrescante, dentro de uma comidinha quente, né? Essa é uma maneira de meditar também uma comida para que você possa, naquele calor ali, dar conta de comer aquilo sem agravar, né? Sem ter jogar aquele calor. Mas, enfim, vamos continuar nosso papo que está interessante. Sim, vamos lá. E aí, a gente vai precisar, nesse momento, falar um pouquinho da visão da digestão dentro do Ayurveda, né? A gente está falando de alimento, a gente tem que colocar aqui agora como é a digestão para o Ayurveda. A gente tem mecanismos fisiológicos naturalmente complexos. Não vou falar de tudo, mas eu quero trazer aqui para vocês, tomara que dê certo. Eu trouxe uma imagem, tá? Que eu retirei de um livro, eu imprimi bem grande para ver se a gente consegue usar essa imagem, porque eu acho que com a imagem a gente consegue aprender muita coisa de uma forma mais simples, mais rápida, mais didática, tá? Depois eu vou mostrar, tô aqui, é o primeiro livro que eu vou mostrar e que vou indicar para o pessoal. Tomara que dê certo, está aqui do meu lado, tá? Então, como é que é a digestão? Isso é uma das etapas da digestão que eu vou mostrar para vocês, tá? Não é toda a visão da digestão, não é esse o objetivo nosso aqui. E eu nem vou entrar em todos os detalhes desta figura. É só aquilo que é necessário para a gente seguir adiante a partir desse ponto. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se funciona. Como é que tá aí para você, Afonso? Tá, dá para ver, dá para Dá ver. para ver. Tá ótimo. Eu até Sim, reforcei um pouco com caneta, tá? Para a gente sim. poder ver isso aqui direitinho. Então, olha só, o Ayurveda, ele entende que a digestão, ela vai propiciar a formação de 7 tecidos representados aqui, ó. Primeiro tecido, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebe que é uma reação em cadeia? Sim, Percebe sim. que a formação do primeiro vai propiciar a formação do segundo e que a formação dos tecidos são interdependentes, né? E aí, se acontecer alguma coisa neste caminho aqui, lógico, teremos problemas, né? Sim. Bom, o primeiro tecido é o rasa, é um fluido nutridor, tá? Se a gente puder traduzir rasa, é um fluido nutridor. A gente tem racta, que é o sangue, a gente tem manos aqui o tecido muscular, a gente tem medas, que é o tecido adiposo,
E aqui a gente tem haste, que é o tecido ósseo, e aqui a gente tem madhya, que é o tecido nervoso, e por último o shukra, que é o tecido reprodutor. Olha só, a formação dos tecidos, ela se dá de uma maneira tal que a gente tem o mais grosseiro até o mais sutil. Então a gente tem a parte, digamos, mais grosseira, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, mais grosseira do alimento, e aí ele vai se refinando até chegar no sétimo tecido, tá? E o sétimo tecido, o que é mais refinado, o que fica com a parte mais sutil do alimento, é shukra. Só que aí vocês estão vendo uma espécie de raiozinho partindo daqui, né? Do reprodutor. Bom, esse daqui, alguns autores chamam de oitavo tecido. Outros chamam da quintessência dos tecidos. Bom, independente do nome, ojas, que é esse raiozinho que está se formando a partir do tecido reprodutor, ele é extremamente importante, tá? Ele vai ser armazenado, como vocês estão vendo aqui, no coração e vai ser distribuído para todo o corpo, tá? Bom, por que eu estou falando de ojas? Por que eu estou falando dessa sequência toda? Ojas, ele é o que a gente pode chamar assim, a grosso modo, de força vital, né? Ele controla as nossas emoções, é ele que vai formar nossa mente e é ele que vai formar o nosso sistema imune. Olha a importância do sistema imune, olha a sutileza desse sistema imune, né? Sendo formado da parte mais sutil do alimento e agora a gente está, né, no meio de uma pandemia e todo mundo querendo saber como é que eu melhoro o meu sistema imune. Olha, a boa notícia é que bom que você está pensando em melhorar o seu sistema imune. Uma notícia, sei lá, não tão boa assim, mas que tem solução o sistema imune não vai melhorar amanhã, correndo. Ele é uma construção. Dá para ver por esse sistema de encadeamento dos tecidos que ele é uma construção, ele leva tempo. Mas a gente tem que começar de algum lugar, a gente tem que dizer, poxa, não, eu quero a minha saúde, não quero ficar me preocupando, né, em tomar o antibiótico, o antialérgico, o anti-inflamatório. Poxa, toda hora isso, né? Então, a gente tem que começar de algum lugar. E fortalecer o sistema imune é fortalecer toda essa cadeia. Se a cadeia é interrompida em algum tecido, a gente vai ter acúmulo daquele tecido e a gente vai ter uma queda nos tecidos que vão à frente. A obesidade é muito isso. Olha só, se a gente tem aqui, ó, se parou aqui em medas, que é o tecido adiposo, se parou tudo aqui, a gente acumula tecido adiposo e não forma os outros tecidos para frente de forma apropriada, né? Então, ojas, ele está relacionado com as nossas emoções, né? Ele está relacionado com as nossas emoções. E aí a gente já teve, e aí eu fiquei pensando, gente, mas será que isso já tem alguma pesquisa, algum estudo falando sobre isso? E aí eu vi em um livro que eu li, que recomendo demais para vocês, Comer para Não Morrer. Foi lançado em 2018, tá? Esse autor aqui, o Michael Greger, ele é um médico norte-americano. O prefácio desse livro, na edição norte-americana, foi escrita pelo Dalai Lama, né? E o prefácio da nossa edição traduzida aqui para o português, ele foi escrito pela Bela Gil. E eu encontrei nesse livro o seguinte, pessoas que mudaram a sua alimentação para alimentação à base de vegetais, elas tiveram mudanças no humor. Elas ficaram mais bem dispostas, elas ficaram menos tímidas, e por terem ficado menos tímidas, elas foram reduzindo o consumo de álcool, né? Então aí o Ayurveda, né, entrando nessa história toda. Então, o que a gente come, a origem do que a gente come é importante, porque o alimento vai, sim, formar as nossas emoções a partir de ojas, né?
E aí, né, no final de tudo, o espírito, a nossa consciência, a nossa qualidade de vida vai realmente depender das nossas escolhas, tá? É, mas olha só, Patrícia, a eu gente viu. queria te fazer uma pergunta, porque igual Sim, você falou aí da questão dos vegetais, né? Aí pensa, uma pessoa, por exemplo, que fala assim, ah, então tá, a partir dessa live eu vou começar a ter uma alimentação vegetariana, ou vou escolher melhor, vou comer só coisa orgânica, porque isso, depois de um tempo, vai começar a influenciar lá nas minhas emoções. Mas aí entra a questão da digestão também, né? Do Agni, né? uhum, isso. Então, a gente vai ver o seguinte: nessa cadeia de formação toda dos tecidos, tem que haver um elemento que possibilite toda essa transformação. E esse elemento se chama Agni. Também, como tudo no Ayurveda, né, é mais um conceito que eu vou simplificar para fins didáticos para a gente entender aqui, porque os autores consideram que existem 13 Agnis principais, mas a gente fica aqui simplesmente com o fato de que Agni é o elemento dentro do nosso corpo que possibilita toda essa transformação. E aí, a gente chega lá com um prato onde tem a seleção dos alimentos que vão equilibrar seu dosha, os temperos que vão potencializar mais essa absorção toda pelo corpo, só que seu Agni não tá bom. E aí não adianta nada. Agni, Então, para as pessoas entenderem, é como traduzindo assim de uma maneira muito, é como se fosse o fogo digestivo mesmo da pessoa, né? E eu uhum. lembro no curso do nosso professor falando que não adianta, né, você alimentar uma coisa muito boa, orgânica, mas se você não tiver absorção disso, né? E também falando que no Ayurveda, se a gente quer olhar mais ou menos a idade da pessoa, a gente olha a qualidade do Agni dela, né? É Para isso, saber se essa pessoa está exatamente. jovem, se essa pessoa já está lá para frente, né? A vida, ela é transformada através do fogo e da água. É isso que a gente faz quando cozinha o alimento na panela. A gente coloca fogo e água, existe uma transformação ali. A Agni faz muito isso com o alimento dentro do nosso corpo, né? É, E aí, essa citação que você lembrou, né, é uma citação do Dr. Vasant Lad. Ele é aqui no Ocidente um dos maiores médicos de Ayurveda que a gente tem, que veio para o Ocidente. Ele tem uma clínica nos Estados Unidos e ele tem muitos alunos e sempre vai todo ano para a Índia também, porque ele atende muita gente em muitos cantos do mundo. Tem até um documentário lindo sobre a vida dele, sobre a atuação dele, que chama-se O Médico Indiano. Só que eu vi no cinema e não acho mais agora em lugar nenhum. Se Eu já vocês procurei também, acharem, mas não está disponível. Daqui a pouco chega na internet pra gente. tomara, que eu já. Toda hora eu entro no YouTube procurando para ver se está disponível, não está disponível. Eu até procurei um pouco antes, uns diazinhos antes dessa live, para ver se eu podia dizer, gente, está no YouTube, mas não está no YouTube. Patrícia, até aproveitar para te cortar, porque eu vi que a Georgia, minha amiga, ela escreveu assim: a gente é o que come. E no Ayurveda não é bem isso, não, né? A gente é o que a gente Não. absorve. Porque não É, adianta comer se não tiver absorção, né? exato, a gente é o que a gente digere. Então, aí a gente fala, precisa do sabor, precisa equilibrar o dosha, mas antes o terapeuta vai acessar o Agni do paciente, né? Ele vai ver se esse Agni está apto a fazer todo aquele ciclo de transformação que eu mostrei aqui nesse esqueminha. Tá? Porque se ele não tiver apto, não adianta eu falar que é para a pessoa comer essa seleção aqui de alimentos, né? Não, não vai dar. A gente primeiro equilibra. Eu queria te fazer uma pergunta assim, para o pessoal que está ali com a gente: o que, que as pessoas podem fazer a partir de hoje para melhorar a alimentação delas e, de repente, até o Agni, até a capacidade de digerir? Isso. Então, olha só, mesmo sem você saber o seu dosha, se está desequilibrado ou não, né? Você pode começar com algumas orientações, tá? Que eu já de cara libero para o meu paciente na consulta inicial, né? Mesmo antes de dar um retorno para o paciente, de como ele tem que proceder, especificamente em função dos doxas e dos agravamentos dele, antes disso, eu já dou uma folha
com várias orientações. Várias orientações. Bom, eu vou falar de algumas, porque não dá para falar de todas. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: são orientações para pessoas saudáveis. O que eu quero dizer? Você não pode estar com febre, você não pode ter feito aquela operação bariátrica para redução de estômago. Aí são coisas específicas, né? E se você tem diabetes, toma remédio, um colesterol alto, de repente, para você, tem que ser de outra forma, né? Mas se você é uma pessoa que né, está buscando melhorar, então vamos a essas instruções, tá? Mesmo que você não saiba qual é o grupo de alimentos que é bom para o seu dosha, tem uma coisa no Ayurveda que é o princípio básico. Alimento bom para você é aquele que nasce na sua região, aí onde você mora, e que ele esteja sendo produzido na época certa. Agora, por exemplo, é a época de caqui, né? Está começando agora a época de pocã. Então, os alimentos da estação e que nascem na sua região, esses são bons para você, tá? E tem outra coisa muito importante que eu lembrei agora, que equilibra os doshas. E está descrito lá nos textos, né, antigos também, que é yoga. Yoga, a gente tem, como a Ayurveda tem os textos, os samhitas, os compêndios, né, que nos orientam, que a gente estuda com eles, o yoga é a mesma coisa. Não sei falar desses compêndios do yoga, mas eu sei uma coisa. Eu sei que lá em um desses textos, que chama-se Yoga Pradipika, né? Sim. Ele fala claramente que a prática do yoga equilibra Vata, Pitta e Kapha. Então, o que acontece com o yoga, que o yoga, ele não é um processo alquímico, como muitas pessoas pensam. O yoga é um processo químico. Quando você faz uma respiração, ou quando você muda a química do corpo. Quando você faz uma torção, você muda a química, você está massageando glândulas, você está mexendo com o sistema endócrino. Então, naturalmente, vai mexendo com tudo, com a sua absorção, com a sua digestão. Por isso que as pessoas saem felizes da prática, né? Então, naturalmente, vai mexer com os doshas. Exatamente. Então, aí, yoga faz parte de um outro tópico do Ayurveda, que é o Dinacharya, rotina diária, mas isso é muito importante de dizer agora, né? Você quer o equilíbrio do dosha, não sabe qual é o seu dosha, qual é o seu agravamento, tem pistas aí que você pode seguir, né? Então, o alimento da região que você mora, esse é bom para você, né? A principal refeição do dia para o Ayurveda é o almoço. Por que é o almoço? Porque no Ayurveda tudo gira em torno da sua capacidade de digestão, que é esse Agni. E Agni está mais ativo na hora do almoço, né? Quando o sol está mais ativo também, digamos assim. Então, é a refeição que você pode comer aí um pouco a mais, né? E aí a gente aprendeu uma frase, né, no curso, que a gente toma café como príncipe, a gente almoça como rei e a gente janta como mendigo. Para o Ayurveda é dessa forma, porque a gente vai ter a digestão em função de Agni. Presença de Agni na digestão é muito importante. Mas aí quando a gente diz... 2 refeições por dia, Patrícia. Olha, no Ayurveda são 2. No Ayurveda são 2, tá? Só que se a gente traz um pouco aqui, né, pro Ocidente, e a gente faz um pouquinho de concessão e faz café, almoço e janta. Se você seguir as outras regras direitinho, né? Porque a regra original do Ayurveda são 2 vezes por dia, tá? E aí você vai fazer como essa refeição? Outra regra importantíssima é que o Ayurveda diz para gente preencher, melhor dizendo, o nosso estômago com metade do estômago será preenchido com alimentos sólidos. A outra metade é a seguinte, 1/4 de alimentos líquidos e o último quarto é para deixar livre. Tem que ter espaço.
Tem que ter espaço para a comida ser digerida ou começar a ser digerida ali, né, naquele local, naquele órgão, no estômago. Então, a gente não pode sair da refeição com sensação de estufamento, né? E aí, o que que acontece quando a gente enche o estômago? O estômago faz uma ligação para o cérebro e diz, ó, tá difícil aqui, desliga em cima. E aí você vai ficar com sonolência, você vai ficar com a mente embotada, né? E Eu você não falo que vai... existe uma grande diferença entre você sair de uma refeição se sentindo satisfeito e sair de uma refeição se sentindo cheio. Exatamente, exatamente. Você tem que ter, sentir que essa refeição é para restaurar suas forças e não para te deixar prostrado. De repente você vai fazer a refeição do almoço e vai ter que voltar a trabalhar depois. Como é que você vai conseguir isso, né? É muito difícil. E o Ayurveda aconselha, se possível, né, fazer uma caminhada leve, uma caminhada de 20 minutos no máximo, mas uma caminhada por locais sombreados, agradáveis, arejados, não é debaixo do sol. Até a gente escutou uma piada muito engraçada lá durante o curso no AVP, lá na Índia, que o professor dizia, olha, se você caminhar depois do almoço, é ótimo. Mas se você correr, a morte corre atrás de você. Então não corra para a morte não correr atrás de você. Você tem que caminhar, né? Caminhadas leves. E a medicina hoje, ela está comprovando que uma caminhada depois do almoço até ajuda a diminuir os níveis de glicose, é muito saudável, né? Se a gente conseguir, né, um local assim fresquinho, arejado, que às vezes no verão no Rio de Janeiro se complica um pouquinho, mas se não der, não precisa caminhar, é só seguir a regra da preenchimento, né, do estômago de forma correta. A gente tem que manter a regularidade nos horários das refeições, isso é muito importante. Não ficar fazendo refeição com horas irregulares. A gente tem que prestar atenção também de não misturar alimentos de temperatura diferente. A gente tem que comer alimentos aquecidos, porque tudo gira em torno do Agni, novamente. Então, se você come a sua refeição aquecida e toma aquela bebida que o pessoal gosta de dizer estupidamente gelada, acabou com o seu Agni. Acabou com o seu Agni. E a gente pode entender isso atualmente. A gente tem no estômago, todo o sistema digestório, né? A gente tem enzimas que fazem a digestão, né? Trazendo isso para uma linguagem mais moderna. E as enzimas, elas trabalham numa temperatura adequada e num pH adequado. Se mudou um desses dois parâmetros, você acaba com a atividade da enzima. Então, é muito racional que você não deva tomar nada gelado enquanto você almoça, nem misturar coisas de temperaturas diferentes, né? E o Ayurveda diz isso há Falar para as quantos pessoas anos? também que fisicamente dá barriga também, né? Se você fica tomando muita água, o alimento para ele ser digerido, ele vai demorar mais. Água gelada, que eu falo, suco, refrigerante, qualquer coisa que vai tomando gelado aí, na hora da comida, a barriga vai ficar grande, porque a comida precisa ficar mais Exatamente. tempo para ser digerida, o alimento vai ficar ali. Às vezes a pessoa tem um corpo magra e tal, mas tem barriga e não sabe o que está acontecendo, né? Pois Tira a é. água da geladeira, já tira a água da geladeira. Pois é. Já terminou a live, você já tira o salga da geladeira. E olha, eu vou dizer uma coisa. A água em temperatura ambiente para o Ayurveda é a água gelada. Porque há 5 mil anos atrás não tinha geladeira. Então, quando a Ayurveda diz que a água gelada é aquela que está em cima da sua pia, né? Então, o que é melhor aí? A gente aprender a beber chá, né? Inclusive, Agora, teve uma pergunta aqui, se água, chá e café se estão liberados. café não. Café não. Nem o O café chá medicado, com um pouquinho de cardamomo, tem alguma maneira assim para o pessoal? Pois é, aí é que tá. É muito difícil a gente fazer generalizações no Ayurveda. Eu não Perfeito. sei, né? Quem é você? Você pode tomar café? Eu não posso tomar café.
Eu não posso Sim, tomar café, né? Não estou nem pensando no Ayurveda. O café, para mim, quando bate no estômago, ele atrasa a minha digestão enormemente. Então, se não faz bem para mim, se eu sinto que não está fazendo bem para mim, eu vou parar. Eu vou parar com exatamente. aquilo, né? Sim, Porque eu vou, se eu começar a ficar doente, eu vou ter privações da minha liberdade. Eu não vou ter exato. liberdade de ir e vir, eu não vou ter liberdade de exercer o meu ofício plenamente, nem de passear, nem de viajar, nem de nada. Então, em princípio, assim, se for aqueles chás de saquinhos, né, aqueles já bem dosadinho, bem fraquinho, em princípio, escolhe o que você gosta, mas é claro que o chá também faz parte de uma fitoterapia ayurvédica, então, na verdade, não é qualquer chá que serve para qualquer pessoa, mas a gente, né, vai começando assim, vai tomando um chazinho, né? Desde que a sua bebida, a bebida que acompanha a comida, ela esteja morninha, ela esteja aquecida, tá? Isso aqui é importante. E tem outra coisa extremamente importante. Nunca, nunca, jamais não faça a próxima refeição quando a refeição anterior não tiver sido completada. Então, eu tomei o café da manhã, né? Eu vou esperar a digestão terminar, o meu estômago estar vazio para poder almoçar e assim sucessivamente, né? É, Exatamente. É que a gente aprende, geralmente, né? Eu já fiz há muito tempo atrás consulta com o nutricionista. Afonso, para ganhar peso, você tem que comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. não, Do não, Ayurveda, não. não, sabe por quê? Mas olha só, você está ali no estômago com a comida que começou a ser digerida. E toda digestão tem etapas. Você pode falar na linguagem da medicina moderna, você pode falar na linguagem do Ayurveda, tanto faz a linguagem que você está usando, existem etapas. E se você come sem a digestão anterior ter terminado, o que é que o seu estômago vai fazer? Ele vai empurrar o alimento para frente sem terminar a digestão para começar a digestão de outra coisa. O que ele vai fazer? Né? Ou ele vai terminar a digestão do que já tinha começado e deixar outra coisa que você comeu esperando? É muito complicado isso. Para a sua saúde, isso é muito complicado, né? Então, e essa recomendação de só comer 2 vezes por dia, e a gente abrir um pouco de concessão aqui né, no Ocidente, dizer 3 vezes por dia, a grande lição disso é, gente, não passe o dia inteiro comendo. Você está usando a comida para quê? Qual o seu objetivo na hora que você come? Né? Porque o objetivo do Ayurveda é nutrir o corpo, é nutrir a mente, é obter saúde e equilíbrio do dosha. Né? É Eu, esse o objetivo. eu achei fantástico o que você falou aí, que a gente, na verdade, precisa correr atrás da saúde para a gente continuar independente, poder viajar, passear, tomar um banho de mar. Para tudo isso, a gente precisa estudar, até para assistir live, a gente precisa estar saudável. E essa saúde, ela vai vir a partir do que eu escolho comer. Meu Deus, até eu estou ganhando um puxãozinho de orelha também, que tem umas coisinhas que eu tenho dificuldade. E aí, gente, a gente não pode passar o dia inteiro comendo, né? Coloca um cartazinho na sua geladeira. A partir de hoje eu sigo a Ayurveda para você lembrar que não é para abrir toda hora, né? Tem horário certo, mantenha o horário das suas refeições, né? Deixa eu ver se eu E para tenho mais lembrar que o alguma tempo coisa. da nossa live está quase acabando. E se acabar, a gente não vai conseguir entrar de novo, porque eu preciso deixar essa live salva. Tá, claro. Bom, são muitas recomendações, tá? Como eu falei, realmente não vai dar tempo de falar de tudo hoje, mas eu queria recomendar esse livro aqui, ó, Esse é do Ayurveda, Vasco Pilar, fantástico, assim. é A Ciência da Autocura. Para quem não quer se aprofundar no Ayurveda, mas quer saber um pouco do Ayurveda, né? Ele é um livro tranquilinho, tá? Ele foi escrito nada mais nada menos do que pelo Dr. Vasant Lad, esse que eu falei, que é fera. Então, a figura que eu tirei, né? Para a gente poder entender o que é a digestão. Olha aqui de onde veio, tá? Veio do livro do Dr. Vasant Lad.
O livro Comer para Não Morrer, que eu já indiquei também, né? Gente, Comer para Não Morrer, eu não sei o que dizer para fazer com que você leia. Gente, é muito importante o livro Comer para Não Morrer. E esse livro aqui, Comer para Não Morrer, todo o dinheiro arrecadado com a compra desses livros, ele vai para caridade, tá? Então ainda tem esse a mais aí, né? Com relação a esse livro, né? Para quem é da área de saúde, da área biomédica, quer se aprofundar um pouco mais no Ayurveda, é esse daqui do Frank John Ninivag, tá? Sim, esse livro ele é bem legal. E como ele é um médico, como o Dr. Ninivag é um médico psiquiatra, ele entra mais fundo nas questões biológicas, né? Então, para quem quiser entender melhor, né? Sem ir nos Samhitas, sem ir no Ashtanga Hridaya, no Charaka Samhita, nesses que são a base. Gente, olha só, a base do Ayurveda mesmo, são os Samhitas, tá? Então, eu tenho aqui. Agora é a hora da musculação. Eu tenho aqui o Ashtanga Hridaya. Esse é só o volume 1, tá? E aí ele deve estar impresso frente e verso para estar nessa grossura, né? Ele está impresso frente e verso. São 120 capítulos. Isso aqui é só o início, gente. Isso é só o início, tá? Eu tenho aqui para mostrar... Agora a musculação é maior. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Não falei que é musculação? O Charaka Samhita, também só os capítulos iniciais, frente e verso, tá? Gente, isso é Ayurveda raiz, tá? Isso é Ayurveda na sua essência. Porque tem gente que tá fazendo uns acréscimos aí no Ayurveda. Nossa, não precisa de acréscimo no Ayurveda. Patrícia, tem duas coisas para falar. O pessoal está perguntando, gente, quem quiser consulta com a Patrícia, e aí teve pergunta assim, dá para fazer online? Dá para fazer online. Quem quiser consulta com a Patrícia, na hora que acabar a live, eu vou colocar o perfil dela no meu stories, vocês são meus seguidores, vocês clicam e entram, e aí mandam uma mensagem para ela vai organizar a consulta de Ayurveda online para vocês. Outra coisa é que apareceu um comentário aqui que eu gostei muito de alguém que eu não identifiquei quem é, que está falando toda hora, poxa, estou fazendo tudo errado, e agora ela acabou de escrever assim, poxa, isso devia ter nas matérias escolares, eu queria ter aprendido isso mais cedo, porque eu estou fazendo tudo errado, tipo, agora não dá mais tempo. Será que não dá tempo mais, Patrícia? Não, de jeito nenhum. Olha, a gente tem relatos aqui, nesse livro aqui, Comer para Não Morrer, né? De pessoas que adotaram a dieta à base de vegetais e tiveram a regressão, né, por exemplo, da diabetes. Então, eu volto a insistir, olha só, você tem que fazer isso com acompanhamento, principalmente se você é diabético. Gente, tá tomando remédio, você não pode fazer isso sozinho de jeito nenhum. Você vai precisar de um acompanhamento médico, de um acompanhamento de um nutricionista, tá? Porque na hora que você mexe com a alimentação, eu acho que pela nossa live já deu para entender, é uma mexida geral no corpo. E eu não sei quem fez essa observação, mas bom, fique feliz de alguma forma, né? Que você pode começar, a qualquer momento, qualquer um pode começar. E como eu sou professora e trabalho com adolescentes, eu ensino isso para os meus adolescentes. Eu acho que tudo que a gente aprende, a gente leva para a sala de aula, né? E eu vou avisar para eles sempre da importância da alimentação. Vou fazer mais uma pergunta que já teve lá no início da live, que aí você fala as pessoas com alimentação, começaram a comer vegetais. Isso. O Ayurveda, olha, a gente tem 27 segundos, realmente não vai dar tempo mais, vai cair. Então eu vou só agradecer, eu ia falar, o Ayurveda é vegetariano, é vegano, ou eu posso comer carne e seguir o Ayurveda. Não vai dar Pois é. tempo, eu vou agradecer a Patrícia, essa live vai ficar salva aqui 24 horas, e aí eu tento marcar com a Patrícia de novo, um outro encontro. Isso. Patrícia, Se muito, tiver muito, muito interesse, eu obrigado, viu? respondo essa pergunta. Tá? Combinado.